Boa tarde, 1703, 26/9/2023. Hoje o nosso Papo de Buenas está um pouquinho diferente, a gente está em salas diferentes aqui, eu estou do staff, Gustavo, Petra e Stefano estão na outra sala. A gente vai fazer um pouquinho diferente, mas a qualidade do conteúdo não muda, justamente porque nós estamos recebendo o Gustavo para falar aqui, direto lá da WHG para falar com a gente, e eu vou deixar que o Stefano faça as apresentações aí. Stefano, toca, por favor, é com você. Buenas, galera, tudo bem? Então, formato um pouquinho diferente, né? Mas vamos lá. Hoje aí a gente vai conversar aqui com o Gustavo Campanha, ou conhecido como Campa também, porque Campanha é foda de falar, hein, meu? Dá vontade de falar Campanha, bem mais fácil. Fala. Esse homem aqui que veio de Miami para conversar conosco, viu? Então a gente tirou ele das praias para ver o calor brasileiro. Tá igual. Tá igual? Porra, mas lá tem praia. Enfim, ele é co-PM aí do WHG Global Long Bias, né? Como vocês lembram, a gente botou o fundo aí na carta, foi mais agora no início do mês. E ele é um cara legal para falar sobre fundo internacional, né? Conversar um pouquinho aí sobre o que eles estão vendo lá, tá? Também nos acompanha o Tapeta, só que ela está escondida ali atrás da câmera, tá? Pode dar oi também. Oi, pessoal, tudo bem? Acho que alguns já até conheço de Extra que passaram por lá. Sou a RI aqui da casa. Precisando, estou sempre por aqui, inclusive. Então, mas, buenas, Campa, por favor, te apresenta aí pra galera, conta aí um pouquinho do teu histórico, o que tu faz, o que tu come, qual praia tu vai. Vamos lá. Bom, eu sou de São Paulo, vou contar a história longa então, já que de fato, papo de Buenas tem que ser uma coisa contraída, mas desconhecer mesmo. Então, eu sou aqui de São Paulo, né? Eu sou formado pela GV, fiquei lá entre 2002 e 2006, né? Em 2004, aí no meu terceiro ano da faculdade, eu comecei a trabalhar na Grifo, que na época ainda, assim, o verde tinha chumbi de pele, eu acho, era outro mundo, assim, era um mundo muito menor, né? O mercado de capitais, de wealth, todo o estoque de riqueza vamos dizer, nas independentes era muito pequeno, né? Assim, então, acho que ali foi uma honra poder participar dessa história, né? Da Grifo ali, que revolucionou muito o mercado de investimentos no Brasil, né? Ali, então, eu fiquei na Grifo de 2004 até 2016, então, com 12 anos total lá, dos quais 2 foram estágio e tudo mais, mas 10 anos de formado para valer, que eu trabalhei na mesa do verde mesmo, né, junto com o Luiz Stuberger, que fazia parte toda de trading de ações Brasil, Latam, para o Strupa, né? Então, para mim, uma função que você pensar, teve uma época que o fundo tinha, sei lá, 20 bi de real já de PL e a Bovespa tradeava 4 bi por dia. E a gente tinha um terço do fundo em bolsa. Era um negócio assim, muito, muito grande para o tamanho do mercado. Então, para mim foi uma escola muito boa, porque ali era como se fosse um trader que você tem que ter cabeça de PM o tempo inteiro. Você tem que saber todas as narrativas, história, sai uma notícia, tem que saber quanto que ela vale, meio que no... Cara, isso aqui é 2% a menos. Você tem que ter esse feeling, porque quando você está operando um volume tão grande quanto o verde fazia, no relativo também na época, hoje o mercado é muito mais líquido, né? Você precisa saber se você que está fazendo impacto no preço ou se de fato, a história do papel normal, né? Então, foi uma escola muito boa ali de entender como o mercado funciona, o que mexe, esse cheiro do que está acontecendo, e que é um negócio que hoje é super importante na gestão globais. Vou chegar lá, só dando... Vou fazer um link assim do que foi a minha história, barra, o que a gente faz hoje, que eu acho que é legal fazer essas conexões. Então, aí, em 2016, eu saí da Grifo e fui para os Estados Unidos, fui fazer MBA em Colômbia, né? É uma coisa muito interessante, né? O Warren Buffett fez o mesmo MBA, que é o MBA de Colômbia, e lá tem um curso que é como se fosse um MBA dentro do MBA, que chama Value Investing Program, que ele não é aquele curso executivo de Value Investing de Colômbia, que você vê um monte de gente faz, é outra coisa. É dentro do MBA, um ano inteiro só focado em gestão de ações. Então, assim, é super difícil de entrar. Dos 800 alunos de Colômbia, tem 40 vagas só, assim, é bem disputado. Tinha uns 2, 3 alunos por vaga ali, todo mundo muita gente vai para a Colômbia por causa disso, né? E eu consegui ser aprovado nesse programa, fiz,
E foi fantástico, assim, porque, para mim, quando eu decidi ir embora daqui do Brasil, teve algumas coisas envolvidas, né? Uma, a Verde estava passando por um processo de mudanças que, né, para mim, ali o futuro não estava do jeito que eu imaginava para continuar, né? Porque eu estava num nível que já estava assim, eu esperava ser sócio assim que virasse a Verde. Eu e mais algumas outras pessoas, dentre elas o Andrew e o Fenoli, que hoje estão na WHG, né? Nós trabalhamos juntos na Grifo essa época, né? E foi uma época que as pessoas foram indo para outras coisas, né? Eu fui para a Columbia, o Andrew e o Fenoli foram para a BW, né? E que a BW é a Brazil Warrant, que é um grande family office aqui no Brasil, né? Que é super institucional, como se fosse um hedge fund lá. Então, depois, assim, nesse ponto, para mim, né, sair da Lida Verde tinha esse aspecto de, eu sempre quis fazer um MBA, sempre quis morar fora. Esse ponto, para mim, era uma coisa que, desde lá de trás, eu na GV, eu fui, sei lá, um dos melhores alunos da faculdade, em vários dos semestres, quadro de honra, porque eu sabia que a nota da GV era importante para fazer MBA. Então, eu sempre fui nerd pra caralho, gosto daquela coisa assim do tipo, pô, é um desafio, vou com tudo em cima. Então, eu sou bem, assim, focado. Quando eu pego uma coisa, eu vou com tudo. Então, esse lado de, né, mudar para fora era um ponto. E eu também estava num momento muito decepcionado com a Bolsa Brasileira, em grandes aspectos, assim, porque o Brasil... Não tá mais decepcionado com a Bolsa Brasileira hoje? Hoje a gente tem posição, mas é aquela assim, é um namoro, não é um casamento. Isso é um ponto importante. Mas você trabalhar com Bolsa Brasil, para mim, era um casamento com essas classes de ativos, Bolsa Brasil, Latam, no fundo, que era para mim, eu adorava fazer Latam, México, tal, que eram coisas que eram diferentes, né? E quando eu fazia México, era sempre muito com o Andrew. A gente tinha toda a parte dos fibras, que são aqueles, como se fossem os FIIs lá do México, né? Que são os REITs lá, que hoje são super famosos, super em voga por causa do nearshoring, né, que é trazer as cadeias de suprimento da China para o México, né? Então eu olhava aquilo, para mim o meu ponto era, eu quero mudar para ações globais porque eu vejo que o brasileiro precisa investir fora, tem muito mais tema fora do Brasil, tem essa carência de gente que fala português, é brasileiro, que faz ação global, para poder trazer o investidor brasileiro para isso, né? E outra coisa também que me incomodava muito no Brasil é que, para você fazer gestão, ou você é um cara que tem um mandato extremamente de longo prazo, você vai comprar uma carteira de ações, você estudou muito a fundo, você acerta o tema do setor, a tese, e aquilo vai para frente, ou você fica muito naquela dinâmica lá do bizu, o que está acontecendo, boato, coisa que não é uma coisa, vamos dizer assim, que é um jogo nivelado, sabe? Isso não existe lá fora. Isso é uma coisa super importante. O pessoal às vezes fala assim, como é que vocês conseguem fazer gestão global sem estar todo mundo lá nos Estados Unidos? Assim, gente, não é igual ao Brasil que você tem que estar aqui o tempo inteiro ligando e saindo, indo na reuniãozinha na empresa. Lá, as empresas não abrem a boca de nada. É um negócio assim, o que você tem de informação público é o que tem, né? Então, é muito mais nivelado, você não precisa estar o tempo inteiro ali no corpo a corpo, né? Então, eu fiz esse movimento de ir lá para a Colômbia para, né, mudar para ações globais e, né, fazer esse movimento de vida, de morar fora e tal. Então, já faz 7 anos isso, né? Eu já estou ali, tenho green card, moro nos Estados Unidos, meio a meio Brasil, né? Esse ano agora eu vou ficar um pouco mais no Brasil, a gente cruzou essa linha dos 2 anos, está sendo super importante estar mais próximo aqui para vir, por exemplo, aqui, né? Isso é uma coisa que eu voltei de Miami faz 2 semanas e devo ficar agora, a próxima aí deve ser daqui uns 3, 4 meses. Antes eu ficava assim, 1 mês aqui, 2 lá. Agora a gente vai fazer uma coisa mais assim, uns 4 meses aqui, eu vou e fico 1 mês e meio lá, fazer uma coisa um pouco mais focada em Brasil por um tempo, pelo menos para estar mais perto e ajudar a trazer esse ponto do fundo, né? Então, só voltando para minha história ali, estou fazendo uma história longa, meio que para ser bem, né, conhecer e misturando um pouco de conteúdo, assim, do que está acontecendo e tal, mas, enfim. Aí, quando eu acabei o MBA de Columbia, eu fui trabalhar na Point72, que é um hedge fund long short equity super prestigiado lá fora, assim, uma grande honra poder ir depois de Columbia trabalhar lá, né? Meus amigos todos lá, a galera não conseguiu vagas nem em fundos grandes, é uma coisa difícil, então é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter conseguido fazer esse pulo lá logo depois do MBA. E uma experiência fantástica, porque o jeito de fazer gestão de um fundo desse tamanho é bem diferente
de fundos menores. Você tem muito mais estrutura, dados, fontes de, enfim, que você imaginar de recurso, tem. Então, você aprende a como usar isso no seu processo de investimento, né? Mas eu imagino que ao mesmo tempo tem algumas assimetrias que tu não consegue capturar num fundo muito grande também. Sem dúvida alguma. Você tem muita dificuldade dado a liquidez, enfim, dos papéis, mas a forma lá, né, como a gente operava era assim, né? O Steve Cohen, que é o CIO, o dono, vamos dizer, ali do fundo, ele tem o book dele, que ele faz o que ele quiser, né? Fica o tempo inteiro lá, trocando as posições, fazendo. E ele usa como, vamos dizer, os analistas dele, os PMs setoriais. Então, o meu portfólio manager era o cara que fazia staples, toda a parte de energia meio ligada a agribusiness, então etanol de milho, etanol, açúcar do Brasil, proteína, todas as staples em geral, que são aquelas empresas que fabricam comida, por exemplo, a Kellogg's ou a Campbell, que faz aquela sopa. Todas essas empresas desse complexo que são as mais defensivas ficavam dentro do nosso guarda-chuva ali. Então, tinha algumas ações que eram muito pequenas. Por exemplo, tinha uma que a gente teve que era uma fabricante de suquinho em caixa de morango e outras frutas parecidas assim, que era na Califórnia, era uma ação mega pequena. E a gente tinha, sei lá, 15, 20% da empresa. Então, tem algumas coisas que fica meio, o fundo é grande demais para o mercado, né? Mas, normalmente, as posições que a gente fazia só no pod, né, que é aquela estrutura do PM e não do Steve como um todo, elas não eram grandes a ponto de dificultar tanto. Então, até eu diria que a gente conseguia operar de uma maneira ágil, assim, até. Então, é legal isso. E o bom foi aprender, né, sobre como é feito lá fora, e às vezes você fala assim, pô, como é que esses caras fazem e tal. A hora que você entra e tá lá na cozinha e vê, desmistifica muito. Você fala assim, não, é exatamente assim que faz. Por exemplo, hoje eu olho, o que a gente faz, cobertura em tecnologia, é igual, se não melhor, que vários desses hedge funds de plataforma. Só não é melhor assim, eu diria que pode ser melhor em alguns aspectos do tipo, a gente consegue talvez ser mais ágil em não precisar cobrir tudo. Porque um analista desse lugar, até um ponto importante, você tem um pouco de burocracia. Você tem que ter preview de resultado de todas as empresas na sua cobertura, então você tem que gastar tempo com 100% delas, montar um texto, colocar os números e tal, que você é obrigado a fazer por estar numa estrutura gigante. A gente, o Gui e o Nick podem falar, cara, essa ação não tem muita coisa para fazer esse trimestre, não deve ter catalyst, não tem game ali. Vamos deixar quieto, vamos focar só nessas outras 5, 6 agora dessa semana e gastar energia onde a gente acha que tem alfa. Isso a gente pode fazer. Um fundo grande, como um time lá dentro, você não pode ter ter esse grau de liberdade. Então, isso é bom para a gente. E o jeito de usar os dados, fazer a estrutura de como ir para as divulgações de resultado, cara, exatamente igual a qualquer hedge fund lá fora desse estilo. Então, e antes de a gente ir para o mais atual, mais recente, para a WHG, vamos mais para trás primeiro. Onde é que saiu o gosto por ações? Né? Porque tu poderia ter ido para o mercado, sei lá, uma parte mais macro, poderia ter ido para renda fixa, sim, sei, tem várias opções. Legal, muito boa pergunta. Assim, isso foi durante a faculdade, assim, quando eu entrei na GV e também na São Francisco, no Direito. Eu fiz a São Francisco junto com a GV por uns 6 meses, e estava na minha cabeça que eu queria assim, cara, eu quero trabalhar com, sei lá, M&A, private equity, essas coisas assim, tipo, que para mim era assim, o que é o mais legal, mais difícil e tal, esse é o top do top, é isso que eu quero, vamos lá. Então, eu entrei nas duas, mas eu ainda estava um pouco naquela coisa assim, tipo, sei lá, para que lado que eu vou exatamente, assim. Poderia ir até para o lado mais de consultoria e depois, quer dizer, porque quando você está na faculdade, você tem 18, 19, muito difícil falar assim, eu sei que meu futuro é esse aqui, né? Quando eu tinha 18, 19, eu odiava o mercado financeiro. Exato. Bom, uma coisa... É isso, galera. É Então, verdade. é uma coisa mais maluca, né? E aí, o que aconteceu? Eu, no terceiro semestre da GV, foi uma época que, assim, tinha um professor que era horroroso. Ele era um professor meio, assim, ruim e ele era meio carrasco. E o que eu fiz? Eu peguei e troquei da minha... Eu era da AE2, que era a turma 2 de administração. Tinha E1, 2 e 3. Eu era da 2. Aí eu fui fazer aula com o pessoal da E1, de finanças só, porque eu fugi para o professor que era o professor mais legal. O pessoal gostava, falava bem dele. E naquela época, além disso, eu tinha um tio que era mega de operações, gostava muito.
E ele ficava me contando, pô, cara, eu comprei ação do Pão de Açúcar, era tanto, depois soltou o resultado, foi para tanto, e contava os porquês, aquilo era fascinante. Eu falei, cara, isso é muito legal. E foi lendo, comecei a ir na biblioteca, não tinha Google, que nem é hoje. Tinha, mas ele não era completo igual hoje, né? Então, fui na biblioteca, peguei uns livros de ações, comecei a ler, fui gostando daquilo, e aí juntou com essa aula desse professor, que era um baita professor. Cara, assim, muito didático, explicou tudo de como precificações de um jeito simples e prático, enquanto o outro professor era só modelagem de DCF, no limite, sim, no limite do limite, do detalhe. Esse cara era mais conceito assim, vamos entender como é que isso aqui funciona, e eu fiquei apaixonado por aquilo. Esse professor chama Hélio de Paula Leite, ele é um dos caras dos dois, que montou o índice Bovespa. Ele foi um dos criados, um dos pais do Bovespa, né? Foi ele, a outra pessoa que é mais famosa, até que eu esqueci o nome da pessoa, mas foram eles dois se montaram, né? Lá em década de 60, né? E eu, por acaso, um parênteses só. Quando o Bovespa foi a primeira vez que mudou a metodologia, foi em 2013, 14, eu fiz parte do comitê que trocou a metodologia. Então foi uma honra assim poder falar, cara, eu ajudei a trocar, né, uma parte da história do mercado de capitais que o meu professor que me trouxe para a bolsa, me trouxe para a Equities, que criou. Então foi uma atualização que assim, que eu e mais duas outras pessoas somos muito vocais em fazer a transformação para ser desse jeito o Bovespa. Se a gente não tivesse sido tão chato, era capaz de ser diferente, assim, né? Nesse grau de que eles queriam deixar assim, não, faz ponderado por volume, mas põe umas travas para não ser mais que X% do market cap. Era uma coisa assim, a gente não, tem que ser free float, sem essa vol toda, porque pensa assim, a Bovespa era um clube de corretoras. Para a corretora, o que dá dinheiro? Trade. A cada 4 meses, você tinha uma troca de carteiras gigante de compra e venda de papel para rebalancear o Bovespa. Então, para as corretoras era interessante aquilo, mas quando desatualizou, virou a B3, que ela é uma empresa de verdade, não é mais das corretoras, esse conflito meio que sumiu, né? E a gente conseguiu encher no saco do Edemir Pinto, né, que era o CEO, ele topou e deixou trocar. Né? Enfim, mas voltando para entrar em finanças, né? E naquela época da aula do professor, eu fui chamado para trabalhar no Centro de Estudos em Finanças da GV, que era um lugar que um professor passou na aula dele e falou, galera, quem quer trabalhar comigo aqui? Era o lugar que fazia o ranking de fundos da Exame, por acaso, na época. Lá, que era 2003 isso. 2003, começo de 2003. E literalmente foi lá, aprendi a programar, eu mexi em Excel bem, e aí meu professor falou, cara, você tem a cara mesmo de gente que trabalha em fundo, em asset, vai para esse caminho. Me apresentou para uma pessoa da Grifo, foi aí que eu entrei no mercado financeiro. Então foi uma linha super específica que eu fui acabar caindo nessa trilha. Então, basicamente é isso. Beleza. Então vamos para o recente, vai. Conta aí, como é que começou a WHG, Sim. como é que apareceu e como é que foi o desenho, né? Porque no final, beleza, tocar um long bias global, por quê? Um long bias global, para começar. Como é que foi que chegou nessa conclusão e como é que foi início na WHG e claro, deixar tudo que era acordo necessário? Pô, perfeito, muito boa pergunta. Assim, acho que o fato de ser um long bias global, ele volta um pouco para o lado da BW, né? Quando o Andrew veio dos Estados Unidos para o Brasil, lá em 2011, ele veio lá do Calypso, que era um fundo que tocava mais em Europa, né? Um cara que era o head trader de Europa do Morgan Stanley, o Andrew trabalhava lá. Ele veio para o Brasil para tocar a estratégia de global, né? Uma das verticais de setores do Verde na época. E ali foi quando a gente se conheceu e tudo mais, eu sempre gostava muito do quanto tinha coisa diferente em global. Então, para mim, o interesse era esse, né? De mudar para o global por essa diversidade de temas, setores, sempre tem alguma coisa legal acontecendo em algum lugar no mundo. Então, esse é bom. E no Brasil não precisa estar amarrado pelo macro. Então, eu queria essa mudança, né? E WHG ser isso, basicamente era eu e o Andrew, a gente tocava a estratégia de Global Equities igual a gente faz com Long Bias na BW, o Andrew desde 2017, eu estava no MBA nessa época, fiquei na Point 72 até ali 19, entrei, né, para ajudar o Andrew a tocar tudo isso, a gente era só nós dois tocando tudo. Né? E aí, em 21, nasce, né, o Long Bias na WHG. E por que a WHG escolheu fazer global? Né?
Porque a gente vê que já tem um monte de assets que fazem o Brasil muito bem. Você tem muita gente boa, muito tesoureiro, muito time de outras assets que abriram suas assets. Então, é um mercado super bem servido, muito competitivo, né? Que para a gente, assim, a gente ia ser mais um fundo na prateleira aqui, né? Para a WHG, esquece eu e o Andrew, para a WHG. Se a gente montar uma asset de Brasil, vai ser mais um fundo na prateleira e até, assim, até para a questão de alocação dos clientes da WHG, fazia mais sentido ter um time com capacidade de gestão global para ajudar esses clientes a alocar entre o mundo, né? Porque você pensar, um cliente brasileiro de altíssima renda, ou mesmo um cliente brasileiro que tenha uma renda boa, ele tem o quê? Às vezes ele é empresário, ele tem uma empresa pequena ou grande, e uma empresa é a equity, é como se tivesse bolsa. O lucro da empresa dele mexe se a economia vai bem ou não. O valor da empresa dele mexe se o múltiplo do mercado expande ou não. Se o Bovespa está muito caro, tudo está caro no Brasil, a empresa dele vale mais, né? Então, esse ponto ele já tem equity por definição no Brasil. Então, por que ter mais 50% da sua carteira líquida em Bovespa, vamos dizer assim? Não precisa. Você pode ter ou global ou vai para coisa de yield, de taxa, né? Então, ter essa inteligência de gestão global era algo muito importante para a estruturação do WHG, né? Que basicamente nasceu, né, dos executivos que eram do Credit Suisse, Hedging Grifo na época, que saíram para montar a WHG, né, depois de alguns entendimentos com o banco. A gente viu o que aconteceu com o Credit Suisse depois, enfim, tinha algumas coisas ali da forma de como era conduzido o negócio que eles discordavam, e aí gerou a saída deles, eles saíram, montaram a WHG nisso. E aí eles trouxeram quem que a gente vai colocar aqui para fazer global. Aí pegaram o Andrew e o Fenólio, e eu depois vim, eu fiquei um tempo na verdade ainda para organizar a transição lá, né, para pessoas novas cuidarem do Global Equities lá, e trazer um time que faz isso de uma maneira de pensar portfólio, pensar com a cabeça, né, de um investidor global de verdade mesmo. E, enfim, acho que esse é o ponto principal do porquê global, né? Acho que a WHG escolheu isso porque é uma necessidade e tem muito pouco aqui no Brasil gente que faça global de verdade. Você vê muito, às vezes são pessoas que fazem Brasil e que resolvem colocar junto com o processo de Brasil alguma coisa de global junto. Então, né, em equities, pelo menos, o cara cobre telecom e consumo aqui, ele começa a cobrir tech, então ele cobre umas posições de forward daqui do Brasil, que é uma coisa que, assim, o jeito de fazer, as pessoas que você fala, os dados que você usa são muito diferentes. É uma coisa muito específica para fazer Global Equities. Então, a gente já fez Global Equities no exterior, né? Eu, 7 anos nos Estados Unidos, o Andrew ficou 10 anos lá trabalhando. A gente tem os contatos com essas pessoas, já tomou chopp com a rua inteira lá da Faria Lima de lá. Então, assim, a gente conhece as pessoas, a gente sabe para quem ligar. Então, é uma coisa que depois que você fez lá fora, você fazer daqui, até dá, né? Mas você fazer do nada, a gente acha que é uma coisa dá, mas é uma coisa que demora muito tempo para ser ramp. Então, a ideia da organização é pegar, vamos pegar gente que realmente faz isso e montar essa estrutura aqui dentro de casa, que tem uma sinergia muito grande, né? Porque para a gente, né, ali, né, a WHG provê para a gente um passivo de estabilidade, né? Hoje os nossos clientes, né, do passivo do fundo long bias, 90% são family offices, né? A gente tem 1,5 bi, sendo 90% só de family offices e clientes de alta renda, que a gente captou por ter essa proximidade com a WHG de falar, olha, tem um cliente que está aqui, quer falar com vocês, a gente vai lá e apresenta o fundo, e eles compram a ideia, o time, e investem com a gente. Então, uma simbiose que a gente tem tendo um capital, esse acesso a um PL relevante, a gente consegue atrair um time de talentos, né? Que se a gente não tivesse o tamanho patrimônio que a gente tem, ficaria difícil de atrair e reter essas pessoas, né? E para o Wealth, lá da WHG, a gente ajuda com todo o lado de inteligência, de o que a gente está vendo de alocação global, o que a gente pensa. É algo, inclusive, até que a gente pode ajudar vocês também. Acho que a gente, nesse lado, né, o Andrew, o Fenólio, todo mundo, a gente está sempre o tempo inteiro pensando em o que vai acontecer com juros, o que vai acontecer com bolsa, o que vai acontecer com bolsa de cada região, para a gente tomar a decisão de onde escolher alocar. E isso ajuda muito na alocação de recursos global, porque é a mesma matriz, a única coisa que muda são os ativos, né? São as peças do tabuleiro são muito diferentes. E, assim, primeiro até, né, bom tocar nesse ponto de passivo, então, assim, até para o pessoal, enfim, a gente tem pessoas de vários níveis de conhecimento,
né? E às vezes eu falo para a galera sobre a importância do passivo no fundo, porque, querendo ou não, se tem um passivo muito volátil, que normalmente é com um fundo que tem muito varejo, tu tem que desmanchar a posição, aí daqui a pouquinho é aquela coisa, tu cai junto com a ação e tu não volta junto com ela. Isso pode acontecer com outros ativos, pode acontecer até com crédito, esse ano ficou mais fácil de ver isso, inclusive. Né? Então, é importante ter uma certa estabilidade ali que, né, no limite, tu mexe menos do que precisaria mexer. Mas, continuando na parte de alocação, desenho do produto, a gente sabe que o Ibovespa tem muito mais ineficiência, então é muito mais fácil a gente ver um fundo de ações bom que bate Ibovespa do que um fundo de ações que bate S&P, que é muito mais eficiente. Ao mesmo tempo, o trade de short em S&P é um trade muitíssimo mais complicado que short em Ibovespa. Então, dito isso, eu queria entender um pouquinho mais da onde veio a ideia de ser long bias, porque vai estar shorteado, algumas coisinhas que podem te machucar, e também por que veio? O long bias veio com uma ideia de, poxa, tem poucas opções de long bias internacional no Brasil, ou pô, tem alguém especificamente, ou alguma parte da formação tua, ou de as pessoas da equipe que é boa para a parte de short, assim, dentro do fundo. Isso é um bom ponto, porque, na verdade, assim, o nome long bias, ele quer dizer, basicamente, para a gente que o fundo vai rodar, na média, ao longo do tempo, com 60%, 70% de exposição líquida, né? Essa é a ideia, né? Só para explicar para o pessoal, né? Líquida, então, comprado menos vendido. Tá bem? Exato. Se a gente tem lá 130% comprado em ações que a gente está long e a gente está com 60% de shorts, a gente vai estar ali com essa exposição nos 70%. Então, esse ponto é para a gente, assim, todo fundo long short ele tem as posições compradas, as posições vendidas, né? E o líquido, que é o que fica na soma, né? Então, a gente mira, tá, mais ou menos nesse 70 ao longo do tempo, mas a gente não está o tempo todo nesse nível, né? Normalmente, os long bias brasileiros, tem algumas exceções, mas a maioria deles é sempre um fundo que ele é uma carteira que é parecida com a do long only, só que tem alguns hedges, você shorteia índice, você fica um pouco mais assim. A ideia dele é ter menos volatilidade que o long only, é uma coisa assim. O nosso, a gente não tem o long only ali, a gente é só o long bias, que deveria chamar até retorno absoluto, deveria ter outro nome. A ideia é ele ser como um hedge fund lá fora é, que você pode estar zerado, você pode estar comprado 100%, você pode estar comprado mais 100%, enfim, o mandato é bem amplo. E uma coisa importante sobre o jeito que a gente faz é, a gente tem uma história de fazer equities dentro de fundos macro. Então, o Verde era um grande fundo macro, o time fazendo equities lá. Que você precisa, quando você está dentro do fundo macro, você tem cabeça do que está acontecendo com juros, o que está acontecendo com todas as outras variáveis da economia, não só com a sua ação, história da empresa. Você foca muito menos só no micro e olha o macro e essa relação entre o que acontece no macro para o micro funcionar. E lá na BW, a gente estava dentro da estrutura do Mantiqueira, que é um hedge fund macro dentro da BW, que um time fantástico de pessoas que eram da tesouraria do Unibanco, do Itaú, que toca lá. É como se fosse um hedge fund particular da família. Do melhor que tem. Se você pegar a performance desse fundo ao longo do período que a gente estava lá, foi mais ou menos 20%, 22% ao ano. Assim, todo ano ali, porrada, muito bom. Então, a gente teve essa formação de fazer equities no fundo macro. E é o que a gente faz hoje no long bias, né? A gente tem as histórias micro, super importante. Várias vezes a gente está focado só mais no micro, mas em muitos momentos é a cabeça macro, assim, pô, a gente vai ficar pequeno em growth, que juros estão subindo, a gente está com uma cabeça ruim para juros, vamos ficar pequenos em ações mais de tecnologia, que são sensíveis demais a juros. Ou a gente está muito positivo com o petróleo, commodities, a gente vai ficar mais em ações de energia. Coisa que, assim, não é que a gente está longa aquela ação de energia porque ela está abaixo do preço do target, não, é porque tudo vai subir em energia porque o petróleo vai andar, essa é a cabeça, né? Então, além disso, a gente escolhe dentro daquele tema as ações no micro de acordo com quais fazem mais sentido, né? Mas o fato da gente ter feito isso em fundo macro tanto tempo determina meio que o jeito que a gente opera no fundo, né? Então, basicamente começa num viés top-down e depois olha o bottom-up ali para ver quais vão ser solucionados dentro desse biomapa. Pode ter coisas que vêm só do bottom-up, do tipo, tem uma história agora, pô, uma empresa, por exemplo,
A CRH é uma empresa que é uma das distribuidoras de material de construção, seja para lojas direto ou para infraestrutura, que era uma listagem feita só na Europa, e ela ia trocar a listagem para o... Desculpa, ela é listada na Europa com uma ADR nos Estados Unidos, e ela ia trocar e começar a ser listada de fato nos Estados Unidos como uma empresa americana. E isso gera, né, acaba trazendo um fluxo diferente para os índices dos Estados Unidos, são maiores em termos de patrimônio, ela entraria nos índices, vai entrar daqui a um tempo, isso geraria um gap da empresa subir. Uma coisa zero macro, puro micro técnico até. E tá no fundo. A gente fez a posição, funcionando super bem. A gente fez um pouco de tudo, mas o ponto é assim, quando as estrelas se alinham, que o macro faz sentido, tem um tema que funciona, ou pelo menos não está contra nenhum tema que está andando, né? Por exemplo, a inteligência artificial está explodindo. Se é uma empresa que apanha por causa de inteligência artificial, você fala, ih, não vamos ter. Ou, por exemplo, obesidade. Só se fala agora do GLP-1, que acontece coisa em pique, vai explodir de vender, todo mundo vai usar. O que acontece? O restaurante vai apanhar. Então tem um monte de gente vendendo ação de restaurante porque fala, cara, vai ser ruim daqui para frente ao longo do tempo conforme todo mundo começar a usar isso. Então, naturalmente tem um tema contra. A gente adora Chipotle, por exemplo, né? Que é a Chipotle, que é aquela empresa de comida mexicana, fast food. A gente não tem ela hoje. Um dos problemas é, pô, se tá, o tema tá contra. O macro também tá ruim, porque o consumidor americano está sofrendo com aumento de gasolina, está sofrendo com aumento de juros, está complicado. Então, junta, a gente adora o micro dela, tem uma história fantástica de crescimento de lucro, mas a gente não tem para esses outros pontos. E o tático tá meio complicado também, que tem, é uma ação que muito hedge fund tem. Então, a gente olha essas coisas, o macro, o tático, o temático e o micro. Se os quatro se alinham, a posição fica grande. Se três estão falando não interessa se o micro está bom. Que é uma coisa que diferencia a gente de gestores que têm uma cabeça e uma formação muito só micro, né? Por exemplo, gestores americanos, globais, normalmente a cabeça deles é assim, micro é só o que a gente faz, o macro sempre está funcionando ok. Não precisa se preocupar com o macro. A carreira dessas pessoas, 20 anos, sempre foi, tanto faz o macro, vamos escolher o micro. A gente não, a gente sabe fazer o micro, mas a gente é brasileiro, já apanhou muito na cara, sabe, sabe fazer macro, trabalhou em fundo macro há muito tempo, então isso torna a gente um pouco diferente, né? E eu acho que, assim, em relação ao teu ponto do Bovespa versus S&P, né, assim, e da ineficiência e tal, eu acho que, assim, né, o Brasil é muito dependente de certas variáveis meio exógenas, tipo commodities, o que está acontecendo com minério, petróleo, é super importante, o que está acontecendo com o juro lá fora, impacto real, e se o real mexe, impacta a bolsa por comunicação. Então, é um país que operar a bolsa aqui é muito macro envolvido, né? E, além disso, nas histórias micro, você tem muito pouca tese interessante. Desculpa, não é muito pouca tese interessante. Comparado com lá fora, você tem muito menos opção. Você tem, sei lá, vamos pensar em consumo, quantos nomes legais com liquidez, que tem uma história micro boa que você tem para investir. Deve estar com uma mão. Uma história boa. Talvez, sei lá, uma mão do Lula. Cara, porque é difícil, cara, é super difícil isso. Então, é complicado porque você tem menos opção. Então, às vezes, coisa boa fica muito mais cara do que deveria, porque tem muito gestor que vê a beleza daquilo e se entope daquela mesma ação. Então, acho que a dinâmica de operar Brasil ela é muito diferente de operar global. Por isso que a gente não se mete tanto a operar Brasil no micro, a gente faz mais no macro. Já que a gente está falando de coisa ruim, logo depois de falar de Brasil, fica meio chato. Mas já que a gente está falando, então, beleza, complicações. Conta aí. Coisas que já aconteceu, coisas que já fez na gestão, que deu errado. Sim. E o que tu aprendeu com isso daí? Cara, assim, esse é um ponto que, putz, pra mim, teve um Que momento... abrir pra galera, que a galera quer saber quem é o gestor do Exato. que eu tô recomendando agora. Cara, em fevereiro de 2021, cara, a China tava assim explodindo, subindo pra caramba, tá? Assim, que tinha acabado de acontecer em dezembro, né? O governo chinês batendo no Alibaba por conta de falar, putz, Alibaba tava assim, o dono, o Jack Ma, tava muito, vamos dizer, aparecendo demais, dando muita opinião, e o governo falou, cara, não gosto disso, vou te dar uma lição. Foi lá, botou um monte de regulações e restrições sobre a Alibaba. A ação despencou e tal. A gente aumentou, a gente tinha, né, essa era de BW, a gente aumentou a posição e tal,
Depois ali em fevereiro, 21, a ação tava assim, tipo, voou tudo de volta, tudo funcionando. E tava aquele momento assim, tipo, cara, tá estranha a regulação, tá complicado, assim, e era a hora de vender China. E tem muitas vezes que você acaba ficando naquele momento de falar, cara, eu deveria ter zerado ali, eu tive a chance de fazer e não fiz. E acabei carregando posição de China um tempo depois disso. Enfim, foi aquele do zero, continua, tal. Até que o momento que eu joguei a toalha mesmo, de verdade, foi em julho, quando teve aquele momento das empresas de educação. Então, assim, me custou bastante dinheiro em 2021 ter ficado posicionado num trade que estava claramente crowded. Então, a lição ali foi não se apaixonar pela performance da posição. Coisa que está funcionando muito bem e chega uma hora que o fundamento está muito contra, senta, tira o dinheiro do campo e fica quieto esperando. Então, essa posição, acho que para mim ali foi no geral, foram vários nomes de China que doeu bastante ali. Isso chegou a mudar algo efetivamente no fundo, em termos de, poxa, agora a gente vai, tal processo que a gente está fazendo de uma maneira, a gente vai fazer diferente para não se apegar à Sim, posição. sim. Isso é até antes do fundo, inclusive. Até, isso é antes do long buy, assim, sim. Mas isso é uma coisa que para a gente, aquele lado de a gente, normalmente, agora, assim, desde sempre, faz bastante tempo, é que às vezes você esquece da sua regra e escapa dela, mas uma das coisas mais marcantes do jeito que a gente opera é, se a posição começa a cair, começa a ir mal, a gente vende. Sai fora, espera, vê o que está acontecendo, deixa acontecer. Normalmente, o que as pessoas fazem é, se cai, vou comprar mais, está mais barato. Né? Então, e quando sobe, fala, não, subiu demais, não devia subir tanto, vou vender. Então, o que faltou ali naquele momento de China foi na hora que começou a piorar, foi aquele ponto do não, vamos segurar porque faz sentido. E deveria ser a hora de vender mesmo. Então, hoje o jeito que a gente opera é bem mais disciplinado nesse aspecto, né? Assim, a gente, por outro lado, naquela época não tinha cota de verdade, assim, você poderia tomar muito mais risco, né? Então, Posso fazer um parênteses aqui, desculpa? Mas só de falar do racional do fundo, que a mesma estratégia existe desde exato, 2017, exato, quando ele fez a segregação e no acumulado os exato. 20%. Isso, Tá. exato. Deixa eu só você explicar. A Pessoal, gente, não, não existia no fundo, mas já existia a o fundo, estratégia. exato. Pra gente, o long bias, apesar de ter começado em 2021, em abril, ele existe desde 2017. É a mesma coisa, exatamente os mesmos nomes, as mesmas estratégias, o jeito de operar, a velocidade, a forma, o tamanho, tudo muito parecido. Né? Relativo entre as Quando vocês posições. estavam na Tudo mais. BW, Isso quando né? a gente estava na BW. Então, é, por exemplo, tem, assim, mesmo até, sei lá, por exemplo, uma das coisas que eu me culpo muito, até, vamos lá, isso foi uma coisa que perdeu dinheiro, mas tem outro erro muito grande que é quando você deixa de ganhar. Esse dói também, dói igual de perda, né? Por exemplo, a gente, 2020, março, Covid começando. Uns casos na China, rolando, ali tá meio difícil. Aí explodiu o Covid, eu estava numa conferência em São Francisco nessa época, conversando com a galera, a gente falando de Zoom, a conferência, vamos fazer as reuniões no Zoom e tal. Você me ligar e batendo, você junta aqueles papos que você colocou um com o outro. Eu voltei para o escritório em Nova York, eu liguei para ele e falei, cara, esses nomes aqui é tipo um deslocamento da curva S. Assim, curva S é assim, quando um produto é lançado, tem muito pouca gente que usa, de repente começa a ter pessoas que adotam no comecinho, então ela sobe, aí tem a massificação, aí depois começa a ficar meio que todo mundo conhece, então a curva parece um S. Né? Então, o que eu falei para o Enio na época? Cara, essa curva, o S, vai puxar para o começo, então ao longo do tempo ela sobe. A gente vai fazer trazer isso tudo para o presente. Então, esses nomes ligados a coisas meio de distanciamento social vão andar muito bem. E, pô, montamos lá, olhamos, falamos com algumas pessoas e falamos, não, faz sentido, vamos voltar. Montamos lá um basket, Long, Zoom, DocuSign, empresas de cybersecurity, lá de segurança da informação, tipo de antivírus, né, algumas coisas meio assim. E ficamos short em empresas que iam ter algum benefício por causa do Covid, mas meio momentâneo. Tipo, Netflix, a gente achava que todo mundo vai assinar a Netflix e vai cancelar depois da pandemia. Porque na época a gente achava que a pandemia vai durar, sei lá, 2, 3 meses. Não era, ninguém sabia que ia demorar todo esse tempo, né? E o que aconteceu? A gente montou essa posição ali em final de março, começo de abril, não aconteceu nada, parado. Fica sendo relativo, né? Que era um long short, travado. E a gente falou assim, cara,
não é nada, isso aqui vende. Não adianta, né? O mercado não concorda com a gente, está vendo o negócio que não tem e tal. De repente, vocês conhecem a história, não sei se vocês estão familiarizados com o que aconteceu com a ação da Zoom em 2020. Foi um negócio assim, 400% de alta, uma paulada bizarra. E a gente perdeu o comecinho. Então, a dor de ver a ação subir 50%, 60% na sua cara, e falar assim, como eu sou idiota, por que a gente não segurou? É a mesma dor também de quando você perde por ter não vendido algo legal. Mas o que a gente fez? Comprou, mesmo assim, e pegamos dos 60 de alta para 150 de alta. Assim, a gente não tem muito, vamos dizer, ego de falar, não, eu não vou comprar mais, porque subiu, eu tinha comprado lá 80, agora o papel está 120, eu não vou comprar mais. Não, a gente, zero, não, a gente, total, não, nem aí, vamos embora, está funcionando, vamos comprar. E deu super certo. Então, foi uma, entre aspas, perda, assim, que é complicado. Cara, mas isso é bom, todo mundo passa por isso. Exato, Às vezes o é. pessoal acha que gestor não passa por isso também, mas passa. A pessoa, gestor é gente como a gente, pessoal. E vamos para 2023, então. Agora, passando das coisas ruins, vamos para as boas. O que Exato. vocês estão vendo? Quais são os temas que chamam a atenção hoje? Que pensa, cara, esses negócios que vão dar dinheiro pra gente, isso é o que eu vou perseguir, porque eu acho que são os temas, realmente, enfim, pode ser trigger de curto prazo, de médio, de longo. Sim, sim. Enfim, fica à vontade. Não, olha, falando assim, um pouquinho de 2023, acho que do clima que a gente chegou até aqui, né? Acho que começo do ano, em 23, foi o momento que, né, o Nasdaq tinha caído 10% em dezembro de 22, tinha caído 33% durante o ano de 22, ninguém queria olhar para a tecnologia. Assim, esquece isso, o juro está na lua, a inflação está bombando, e ali a gente pegou e comprou uma posição grande em Meta, Tesla e Nvidia, que foi um dos grandes destaques de performance no começo do ano para a gente, né? E essa alta que aconteceu ali, a Nvidia já era por causa de inteligência artificial, a gente já tinha o ChatGPT desde o final de 2022, só que ninguém não dando muita bola para ele, né? Até que teve, caramba, isso aqui é real. Então a gente pegou essa alta de Nvidia de uns 70% de a primeira paulada a gente pegou, a segunda a gente não pegou, mas pegou depois. Enfim, então esse tema todo de tecnologia ao longo de 23, a gente operou muito bem, né? Então hoje, se você olhar, né, todas essas ações de tecnologia, a grande sete, né, as grandes sete, que são as principais empresas maiores ali, Apple, Amazon, Meta, Google, Microsoft, Nvidia, Tesla. Se pegar essas daí, elas estão subindo, sei lá, 50%, 70% no ano, enquanto o S&P está 0 a 0, o resto do S&P. Então, está um mercado que, basicamente, o tema foi inteligência artificial, né? Em termos de o que está mexendo no mercado. Então, hoje, né, está aquele ponto que, assim, todo mundo já tem exposição à inteligência artificial, então, você entrar para valer peito aberto nisso é complicado, porque qualquer dado um pouco pior pode ter uma correção. Então, mas ele ainda é um tema que a gente vai ver se desenrolar ao longo de muito tempo, né? Então, a gente ainda tem exposição selecionada ali, de vez em quando a gente está um pouco maior, um pouco menor no tema, a gente tem ficado nisso. Tem também o tema de obesidade, que eu tinha falado, por acaso, no começo ali, né, na hora de citar essas ideias, coisas diferentes, né? Pô, a gente vê que ainda tem muita coisa boa para acontecer nesse espaço, né? Porque o que acontece? Lá fora, se o medicamento é aprovado para diabetes, ele só pode ser usado para diabetes ou você vai lá e paga do bolso, compra e usa. Era o que a galera começou a fazer e falou, pô, tá todo mundo emagrecendo. Aí, de repente, tem um trial, né, que é aquele estudo clínico, que você vê que o resultado, não, comprovadamente, ele reajuda a perda de peso e a melhorar o risco de doenças cardíacas. Aí, o que acontece? Esse remédio passa a ter cobertura dos planos, passa a ter cobertura do governo, e as pessoas usam mais. Então, você vai começando a massificar o uso desse tipo de medicamento e para as ações Lilly e Novo Nordisk, que são as duas expostas a isso, a gente já fala delas, vocês pegarem as lâminas do fundo de 2022, vai estar lá Lilly, Novo, todas essas coisas a gente já falava lá atrás, não é que a gente agora está ali, a gente fica sempre, a gente compra, depois a gente sai, compra de novo, então a gente fica nesse entrando e saindo, se a gente percebe que o tema andou demais, mais do que deveria, a gente sai e depois a gente volta, meio que é desse jeito. Então, esse tema é super duradouro, vai ter N ramificações.
esses remédios de combate, né, à obesidade e ao diabetes, eles também têm os benefícios do tipo menor propensão a vício em álcool, em drogas, uma coisa assim, pode ser revolucionário para o ser humano, para a raça humana, assim, é uma coisa maluca, mas tem muita coisa no pipeline. Eu tive uma conversa com o CEO da Novo Nordisk faz umas 2, 3 semanas, e ele falou, vocês não fazem ideia da quantidade de pesquisa clínica que a gente está fazendo em diversas... o remédio ajuda também naquilo, naquela outra coisa, que eu não posso falar, mas assim, é muita coisa que está vindo por aí. Então, talvez seja assim, realmente uma tese que vai durar muito. Por exemplo, a Novo Nordisk, que é essa empresa que faz remédios de obesidade, ela chegou a valer mais do que a Louis Vuitton. Agora ainda continua valendo mais que a Louis Vuitton, que é a LVMH, que era a empresa mais valiosa da Europa. E ela passou bastante, assim, ela está valendo de uns 400 e poucos bilhões de dólares, e a LVMH está valendo acho, uns 300 e altos, assim, 370, assim, ela passou assim, muito, né? O PIB da Noruega, pra você ter uma ideia, desculpa, o PIB da Dinamarca, meu Deus, errado. Mas o PIB da Dinamarca até, ele foi, sei lá, 1 ponto de PIB a mais só por conta do quanto cresceu a venda da Novo Nordisk. Nesse grau, assim, o país está reportando o PIB com e sem a empresa. Vocês dão a noção do quanto esse negócio é gigante, né? Então, é um tema super duradouro, que a gente acha que vai ter essas ramificações do que vai acontecer com os remédios de diabetes, que as pessoas vão precisar de menos remédios de diabetes, porque elas vão estar curadas, entre aspas, que elas vão se alimentar melhor. O que vai acontecer com a indústria de bebidas, o que vai acontecer com fast food, essas coisas todas. A hora que você pensar a população americana inteira, que tem muita obesidade, começar todo mundo, né, a usar o remédio funcionar, vai ter efeitos, né? Então, a gente o tempo todo está pensando nesse tipo de coisa, um exemplo de coisa que a gente pensa, né? E no que a gente está posicionado agora mesmo, né? A gente tem alguma coisa de AI que a gente vai aumentando e diminuindo, o tempo todo troca, e a gente está longe do Brasil, um pouco do fundo, uns 20% mais ou menos, porque assim, a gente vê que Brasil é o patinho feio do mundo, muitos momentos, até a gente, por ser brasileiro, a gente fala, cara, olha o que está acontecendo com esse país, olha o fiscal, olha... Enfim, a gente pelo menos tem alguma regra fiscal, né? Olha os Estados Unidos, quando está o fiscal do mundo desenvolvido, daqui para frente vai ser um peso, né? Muito complicado, até mesmo você pegar o que está acontecendo com a S&P recentemente, assim, inflação está um pouco mais apontando para cima, você tem o Fed um pouco mais hawkish no sentido de ter a taxa de juros mais alta, isso é complicado para equities, e além disso, crescimento é capaz de decepcionar quando você tiver juntos, né, a greve de todo o setor de metalúrgicos lá que faz, né, os carros, a UAW, né, que é a União dos Trabalhadores Automotivos ali, que a greve está se estendendo mais que deveria. Você tem o shutdown, né, que é a paralisia do governo, que lá nos Estados Unidos se o governo está gastando mais do que ele podia, trava e fala assim, não paga mais nenhuma conta, ninguém, não sai nada mais até a gente resolver se vai dar mais mango ou não e ter um plano. E é meio diferente do Brasil, que você fura o teto e depois você fala, não, veja bem, compensa. Lá não, chegou, parou. Então, isso, quando acontece, é muito ruim para a Bolsa, porque você tem um impacto de todos os funcionários públicos federais param de receber salário, param de consumir, você tem um impacto de verdade na economia. Não só pelo lado do governo gastar menos, mas essas pessoas assalariadas do governo gastarem menos. Então, está meio complicado. Então, a gente vê que assim, o Brasil, apesar dos pesares, é uma região que ainda está barata, ainda tem uma perspectiva de ter um crescimento econômico daqui para frente por estar à frente no ciclo de juros. E então, até um ponto bom para estressar que assim, a gente, apesar de ser um fundo, né, de um fundo de investimento no exterior, né, a gente não é de investimento no exterior, a gente é global. O Brasil faz parte do globo. Então, se o Brasil tiver uma história que vai funcionar, a gente acreditar nela, a gente vai pegar e vai ter exposição. Então, né, é uma coisa que para a gente é super importante, né, enfim. Mas quando a gente faz Brasil, a gente faz bem mais no âmbito mais macro, de vamos ter WZ e Bovespa, ou se for ter alguma coisa de nomes específicos, é uma coisa meio assim, para carregar um basket de nomes que são interessantes, que não é que a gente vai ficar operando no curto prazo. E esse joguinho do curto prazo, a gente sabe que no Brasil você tem que estar fazendo super focado só aquilo.
Então a gente não se mete em coisa que a gente sabe que não é para a gente. Show de bola. Bueno, 5h53 já. Eu queria ver se alguém aí tem alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar. Tem que aproveitar que o cara está aqui. Alguma crítica, reclamação, sugestão. Estamos abertos para todas as perguntas. Só levantar a mãozinha e daí depois abrir o microfone. O Gui abriu o microfone aqui, o Hildebrand. Olha lá. Olha aí, Hildebrand. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Eu queria, se pudesse falar um pouquinho aí do mercado de juros lá fora, que está bem estressado, as consequências aí para a gente, enfim, parece que está meio que um pandemônio lá, né, com juros Sim. lá que não param de subir e num ritmo muito forte. Se puder falar um pouquinho disso aí, o que afeta a gente lá também, né? Sem dúvida alguma. Assim, pô, você vê a Treasury acima de 4,5, um negócio que assim, a gente não via desde 2007. Uma coisa assim, bizarra. E acho que tem vários aspectos aí. Né? Você tem, a demanda de papel por conta de investidor estrangeiro mudou um pouco. Né? O que você tinha de fluxo de chinês, saudita, russo também, assim. Você tinha um fluxo de gente comprando os papéis do governo americano muito maior no passado do que você tem hoje. E a hora que esses players não estão tão ativos, isso cai para quem comprar. Estou falando do aspecto mais técnico do juros. Tem vários ângulos, né? Primeiro, do aspecto do mercado em si, do oferta e demanda de papel. Né? Acaba caindo muito mais para os investidores locais comprarem. Né? E aí entra tanto gestores de fundo quanto próprias pessoas físicas. Então, não é tão fácil de colocar, porque você perde aquele comprador a qualquer preço, entre aspas. Então, os leilões acabam sendo um pouco mais, vamos dizer, complicados em termos de demanda. Isso vai, né? Um dos motivos, um dos gatilhos, vou lembrar, que fez esse começo desse ciclo de alta de juro agora, foi quando a Yellen pegou e falou lá atrás, olha, a gente vai mudar agora o target de emissão por ano, era um número, virou outro. Isso estressou bastante o mercado no lado mais técnico em si dos juros, né? Além disso, o Fed está, de fato, bem mais hawkish nessa última agora. Tem até um aspecto assim que não dá para subir, assim, dá, sempre dá, mas se subir mais o nível da taxa de juros dos Estados Unidos básica, é complicado que você começa a ter mais consequência em pontas estourando. A gente está com o mortgage batendo quase 8%. Já está difícil nesse aspecto. Então, é mais fácil para o Fed ganhar no grito, então, de fazer um aperto de condições financeiras com uma mensagem, um tom muito mais hawkish, né? Muito mais, né, que é altista para juros, do que ele subindo o juro de verdade no número, né? Então, esse tipo de comunicado do Fed tem sido algo que pressionou, né, o juro para cima. Então, a gente vê que, enfim, é um lado que o técnico está ruim, o Banco Central está nessa cabeça mais de juro para cima. E a economia também, se você olhar, o petróleo subiu absurdamente nos últimos 2, 3 meses, né? Esse lado de inflação de commodities é uma coisa que é importante. Acho que o mercado ainda tem aquele medo de década de 60, de década de 70, que era uma coisa assim, a inflação veio, subiu, começou a melhorar, a inflação, assim, a economia começou a piorar um pouco, o Fed vai lá, tira o pé e a inflação volta a subir de novo, né? Esse é um medo muito grande do mercado e hoje, do jeito que está, acho que o mercado está precificando muito mais que a gente vai ter níveis de inflação mais altos ao longo da próxima década, né? Assim, essa coisa do a inflação vai voltar para 2, está tudo tranquilo. Não, vai ser muito mais difícil você talvez voltar para isso, porque assim, não é só assim, a inflação foi 2 ou menos na década passada, porque você tinha a China exportando deflação para o mundo com uma cadeia de suprimentos super eficiente, que você mudou a prioridade, ao invés de ser o produtor de menor custo, daqui para frente vai ser a gente precisa do mínimo de segurança nas cadeias de suprimento. A gente não pode ter 90% de um mercado específico lá do 90% do composto ativo de Tilenol é fabricado na China. Tá certo isso? Acho que não. A gente está correndo um risco de não ter Tilenol se a China der algum problema no relacionamento. Então, vamos construir uma fábrica aqui no México, aqui nos Estados Unidos? Então, isso tudo, essa desglobalização, vai gerar um impacto de inflação para o mundo ao longo do tempo. E isso é taxa longa, não é taxa curta. Isso é o que a gente espera, porque vai ter uma inflação, você tem que ter um nível de juro real mais alto para conseguir, né, fazer a inflação ficar mais dentro do controle. Então, o que a gente viu acontecer agora nesses últimas, sei lá, semanas, no último mês e meio, tudo mais, para a gente é assim, é extremamente ruim para equities, é uma coisa que assim
a gente ficou menor posição dentro do que deu, só que a gente acabou, nas posições que a gente tinha, que eram posições mais em emerging markets e Brasil, acabou não funcionando muito bem nesse último mês recente, então foi mais um idiosincrático de algumas coisas que a gente perdeu do que de estar com um tanque cheio de ações durante esse período ruim, né? Então, o que a gente vê daqui para frente é assim, a gente tem que se acostumar com um juro mais alto, né? Assim, a economia ainda está forte, ainda não acabou a pressão inflacionária, acho que daqui a um ano, né, a gente vai passar o mínimo agora de que a inflação vai estar fácil, né? O preço estava muito alto lá atrás e agora meio que estabilizou, mas daqui para frente vai continuar, assim, vamos dizer, comecinho de 24 já vai ficar bem mais difícil. A gente não acha, até esse ponto de quantidade de corte de juros que você tem precificado para 2024, a gente também não acha que é tão simples assim acontecer. Então, eu diria, no fundo, se preparem para um período de juro mais alto que veio meio para ficar. Assim, acho que é muito difícil a gente voltar a ter juro baixo como a gente tinha no passado. E nesse aspecto, né, se você estiver em renda fixa agora, né, assim, você já tomou a pancada também. Então, daqui para frente, esse yield que você vai ter. E em ações, a gente vê que assim, não está tão fácil assim, né? O mercado, tipo, compra só S&P e deixa lá. Assim, está muito difícil, né? Acho que o mercado em que não é só ter beta, você tem que escolher muito bem os papéis que você vai estar. Isso exige mais do gestor em termos de stock picking do que no mercado que está meio direcional, do tudo funciona ou tudo está ruim. É uma coisa meio assim, tem um pedaço tá bom, um pedaço tá ruim, uma região que tá boa. Então, e esse jogo que a gente se propõe a pegar, né? Assim, de tentar mudar e escolher as regiões que vão funcionar melhor para as próximas semanas. E a gente está o tempo todo trocando de posição. Então, é uma questão de agilidade para conseguir escapar desses momentos mais complicados. Enfim, acho que é meio isso. Então, a cabeça é higher for longer, né? Que é o juro mais alto por mais tempo. E isso conversa com os valuations atuais? Tu acha que tá ok assim, ou deveria ter uma correção maior para voltar a ficar dentro de um nível, né, de retorno versus a renda fixa, né? Retorno de renda Sim, variável versus de renda sim. fixa. Se você pegar o PI do S&P, excluindo as ações de tecnologia, e você fizer, né, o inverso dele, né, tá dando mais ou menos o que está Treasury, um pouquinho a mais só. Assim, não tá um earnings yield tão grande. Mas tem um aspecto que isso leva em conta só o lucro do ano que vem, né? Então, quando você olha o valuation pensando no lucro do ano que vem versus a taxa de juros, deveria estar mais baixo. Só que tem um aspecto que a gente que não está só no lucro do ano que vem, que é o que tem de crescimento de lucro pela eficiência que a gente vai ter em inteligência artificial, por exemplo. Né? É uma coisa que assim, a gente está começando a ver os impactos disso, né? Quem já está usando no trabalho, é uma coisa que você fala, pô, isso aqui facilita a minha vida absurdamente. Eu pergunto para ele, ele é um estagiário muito bom hoje. Daqui a pouco ele vai virar um analista muito bom, daqui a pouco ele vai virar um diretor bom. Então, em algum momento, essas coisas batem nas empresas, né? Então, o mercado, de certa maneira, as empresas grandes demoram muito para adotar esse tipo de tecnologia. A gente não vai ver isso mudar de uma hora para outra. Por exemplo, a Goldman soltou um relatório no começo do ano, você acha em março, abril, mais ou menos, foi depois daquela pancada da Nvidia, falando, olha, a gente acha que o lucro de 2024, já do ano que vem, ele vai ser maior do que a estimativa, entre 5 a 10, 12%, dependendo do quão rápido as empresas adotarem inteligência artificial nos seus processos. Cara, 12% de S&P é lucro pra caramba. Isso é gigante. Isso para o ano que vem. Então, a gente discorda. Eu não acho que é 2024. É muito cedo ainda, né? Mas o que vai ter do lucro de 25, de 26, esse crescimento para os próximos anos é o que se sustenta o valuation hoje da Bolsa. Se você olhar até o valuation do S&P, excluindo as ações de tecnologia mais caras, ele está muito parecido, está até abaixo do valuation que era antes do Covid. Né? A gente está tradando umas 15 vezes, 14,5, antes eram umas 15,5, 16, né? Dessas ações só do S&P com peso igual. Né? Tem o S&P com o peso das empresas, que as empresas maiores têm mais peso, e tem o S&P a pesos iguais. Que você vê como é que é a mediana ali, mais ou menos, a média de empresa a empresa, como é que está. Então, a gente acha uma ferramenta mais interessante para ver esse lado como é que a economia está em si. Né? Então, para a gente, é assim, tem uma razão para não estar mais barato, que é
o lado de crescimento. Então, o papel do gestor aqui é assim, encontrar em quais empresas, quais setores vai estar esse crescimento para investir e conseguir capturar algo. Valeu, obrigado aí pela explanação. Ninguém mais, galera? Mas foi boa a pergunta dele, né? Muito Achei boa, que ótimo. foi longa, boa. Bom, pessoal, se ninguém mais quer se manifestar, então vou encerrar por aqui. Hoje a gente aprendeu que o Ozempic é bom para tudo, né? Usem o Ozempic. A gente aprendeu que o gestor do fundo é bom que ele seja um cara nerd, porque daí ele sabe falar de 40 assuntos diferentes, tá? Mas não, mas eu acho que é bom, cara, porque esse gestor do fundo foi muito alegre e o cristão, tá? E, enfim, vocês sabem que está lá disponível, né? A gente tem contato com a casa direto, então qualquer coisa que precisarem, fiquem à disposição para me chamar, que eu vou chamar eles e, enfim, se tiverem outras dúvidas mais tarde, por favor, me mandem, que eu vou repassar. Obrigado aí pela presença de todos. Se eu puder falar umas palavrinhas no final aqui antes, só para fechar também. Agradecer a primeira parceria de vocês, que tipo, super legal. O Stefano é um cara que, assim, eu te falar, a gente fala com muito alocador, as pessoas, melhores perguntas, esse cara aqui. Então, assim, foi muito legal. Sair daqui da entrevista que a gente fez, a reunião lá, porque eu falo, cara, muito das perguntas dele. Estou super animado, muito feliz de estar aqui, feliz pela confiança de vocês. E, além disso, esse ponto do que a gente fala, dos conteúdos todos que a gente solta, a gente tem a lâmina do long bias todo mês, tem o que está acontecendo, quais foram os principais ganhos e perdas também, a gente explica as perdas, né, que você já fala o que a gente acertou, a gente fala o que a gente errou. Então, eu recomendo muito olhar a lâmina, a gente solta sempre no primeiro dia útil do mês, no máximo no segundo. E a gente tem todo mês uma live com o Andrew Confanoli, que é o WHG Overview. A gente explica todo esse lado do que a gente está pensando de juros, o que a gente está pensando de valuation, todo esse aspecto mais macro. A gente foca até não no long bias, mas nesse ponto de visão do que a gente está vendo de cenário, né? Então, super recomendo, né, entrar sempre no comecinho do mês, na primeira semana, ali, dia 5, dia 7, dia 10, varia dependendo de como é que está a agenda daquele mês, que tem algum feriado, né? Por exemplo, mês passado a gente teve que trocar por causa de feriado, 7 de setembro, a gente jogou para depois. Mês passado, sim, a última live desse mês agora, corrente. Né? Então, eu super recomendo isso. A gente tem uma comunidade no WhatsApp que tem, a gente manda todos esses avisos do que está vindo, né? Inclusive até os posts do Twitter, que a gente tem um Twitter que é o WHG Asset, em que o nosso time de gestão, né? A gente mesmo, eu, o Nick, o Andrew, a gente põe os posts lá. A gente usa aquilo para se comunicar, né, e ver o que a gente está vendo de interessante, então vale a pena acompanhar lá também, a gente avisa no nosso canal do WhatsApp. Então, depois vou passar para vocês lá no grupo. Pelo lado. Daqui a pouquinho vai estar no grupo lá, tá, galera? Posso contar uma novidade? Pode. Já que... Olha, que novidade para cá? Vai, por favor. Tira da cadeira aí, vai. Não vou Bem falar que do entrevistador. Não, é bem simples. Oi, gente, sou a Pietra aqui. Mas é uma novidade boa que a gente quer compartilhar, que até então a gente tem a versão do BAS, que inclusive está aí no acompanhamento de vocês, na carteira. E a gente tem, agora a gente está lançando na sexta-feira o Long BAS versão previdenciária. Então é legal também que toda essa oportunidade, esse leque de diversificação, de ativos descorrelacionados, de investir globalmente, que a gente já traz com o long bias na versão tradicional, vai estar também disponível na versão de prévia. Ele é um fundo, um long bias diluído, né? Então, 60% CDI, 40% long bias. Ele tem uma taxa de administração menor também, por isso, porque a gente sabe dessa configuração, mas ele sai sexta-feira. A gente tava essa Não, eu tinha comentado que é sexta-feira. Vou falar com o cara de previdência lá para ver se ele aceita. Essa sai sexta-feira, então já trazendo aí que esse bem quentinha essa novidade para vocês. Mas também que vocês viram a parte de ADM, né? Porque Não, mas justo. É por isso que eu já metade ADM. É metade do fundo que comprou long bias, então metade fica na ADM, mas já compartilhando aí com vocês a novidade também. Viu, pessoal? Já sabem que ela é um fundo que vai entrar na carta de prévio, tá? Então eu vou dar novidade para ele. Então. Boa. Bueno, era isso. Mais ficamos à disposição. Cuidem-se e até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado.